Hoje, durante este Fórum Regiões, vamos conhecer de perto aquela que foi a vida de Aristides de Sousa Mendes. Comigo e aqui em estúdio tenho Álvaro de Sousa Mendes, a quem agradeço desde já por ter aceito o convite para estar neste Fórum Regiões. Antes de iniciarmos a nossa conversa sobre este grande homem, Álvaro, qual é o seu balanço perante as notícias que lemos hoje? Mais medidas de austeridade, talvez? Qual é o seu balanço do ano passado e as perspectivas deste ano que começa agora o seu terceiro mês? Já estamos numa situação... Bom dia, em primeiro lugar. Já estamos numa situação bastante alarmante, com o desemprego que cresce, a inflação, e verdadeiramente penso-nos deve deixar a todos nós portugueses bastante apreensivos. O que vai ser o próximo ano em Portugal, penso que ninguém sabe. É evidente que temos sempre esperança que as coisas melhorem, o desemprego diminua, consigamos equilibrar a balança de pagamentos, mas as coisas estão feias neste momento. Mas, enfim, temos sempre confiança e acreditamos que venham dias melhores. Em 1972, em Portugal, já ninguém se lembra quem foi Aristides de Sousa Mendes. O que é que quer dizer esta frase? Nós não damos valor às pessoas que lá fora são muito reconhecidas, ou seja, e que fizeram tão bem, não só pelos portugueses, mas bem por muita gente desconhecida, por muitos anónimos. Nós não os reconhecemos, Álvaro. Patrão, não percebi. Nós não? Não reconhecemos essas pessoas? Sendo que o país não reconhece Aristides de Sousa Mendes. Sousa Mendes tem sido pouco divulgado, talvez. Ou melhor, a Fundação foi criada em 2001, exatamente para dar a conhecer um bocado, dentro da família, criar um núcleo que fosse, portanto, às entrevistas, às escolas, e é isso que tem acontecido. Portanto, há uma divulgação possível dentro do país para dizer quem foi Aristides de Sousa Mendes, para passar a ação do Aristides de Sousa Mendes, para passar o exemplo, para as pessoas terem conhecimento, que é importante. É uma figura que, apesar de ter morrido em 1954, há, portanto, 57 anos, creio que é uma figura muito atual. É uma figura cujo exemplo pode servir para os nossos jovens, para os menos jovens também, com certeza, não é? E isso leva-nos exatamente a ir às escolas, a convite das escolas, quer dizer, como aconteceu aqui com o TV, claro. O Fórum Regiões, não é? Portanto, convidam a votação para ir exatamente mostrar quem foi Aristides de Sousa Mendes, qual é a vida dele, a ação dele. Enfim, é curioso que suscita nos jovens um grande interesse. E a juventude faz muitas perguntas, mas como foi, mas porquê não, porque sim, porque é que foi castigado, porque é que não foi, não é? Portanto, acho muito curioso e dou por bem empregue o meu e o de outros elementos da Fundação que vão às escolas. Para além disso, fazemos exposições, fazemos debates, promovemos debates, colóquios, etc. E, enfim, eu creio que ao longo dos anos cada vez mais a figura do Aristides de Sousa Mendes tem passado a ser conhecida. As pessoas sabem mais. Hoje já tenho com surpresa quando chega a qualquer lado: qual é o seu nome? Fulano tal. Então, mas isso é... É familiar, não é? É familiar, o que é, o que é que não é, não sei o quê. Portanto, isto há 20 anos era impensável. A primeira questão será um exemplo, será que Aristides de Sousa Mendes vai ser ainda um exemplo para as gerações futuras? E a segunda questão prende-se com aquilo que é se Aristides devia ou não ser um exemplo para os políticos do nosso país. Bom, a primeira questão é, como eu estava a dizer há bocadinho, eu penso que Aristides de Sousa Mendes não perdeu, apesar de ter tido aquele gesto, aquela ação dele em 1940, eu penso que esse gesto vai permanecer durante muitos anos. Eu desejo que permaneça.
na mente das pessoas, que pelo menos tenham conhecimento de quem foi o Aristides Sousa Mendes, que lhe tirem o exemplo, que sejam capazes de compreender este gesto. Eu pergunto hoje, quem entre nós seria capaz de fazer uma coisa destas? Deixar a sua família, afinal, ele era um homem com bens, era um homem com uma vida que deu sempre a ele e aos filhos uma boa vida, com bons princípios, com relevo especial para os valores. Ir contra um regime, não é? Concentrado num homem só. Pois. Portanto, acredito, quero pensar que este exemplo não se perde. E que surjam muitos outros, atenção. Mas todos na base disto, do humanismo, da solidariedade, da tolerância, dos valores de justiça. É preciso para nós todos. Estávamos um bocadinho a falar do problema da perda desses valores hoje. Porque, conseguinte, não tenho dúvidas nenhumas que Aristides Sousa Mendes continua a ser uma figura necessária. O exemplo dele continua a ser necessário ser transmitido. Relativamente à segunda questão, que era o problema se o nosso governo nos trata como números, como pessoas, se devia olhar ou não para este exemplo também. É uma pergunta um bocado complicada. Eu acho que é sempre possível fazer mais. É sempre possível fazer mais. Se calhar é a própria sociedade que hoje nos leva para isso. Estamos na tal aldeia global, com muito egoísmo, com muita coisa. Mas enfim, acreditamos que os valores venham e que o Estado também cada vez mais possa fazer mais. Quer dizer, tudo o que fizer não é demais, de certeza. Mas isso, o Estado também somos nós. Isso nós também temos que fazer. É uma atitude de dentro. Todos nós. Estamos mesmo na reta final deste Fórum Regiões para mostrar, peço então ao meu realizador, vamos mostrar as últimas imagens que o Álvaro tão amavelmente nos trouxe a este Fórum Regiões. A primeira imagem que estamos a ver neste momento é exatamente de Vila Cristóvão, este palacete quase, esta casa. Quer-nos contar um pouco da história? Temos pouquinhos minutos. Muito rapidamente. Isto é uma casa de 1800 e meados do século XIX, portanto. Era uma casa que foi herdada pelo Aristides Sousa Mendes, eu creio que era de um tio bisavô meu. Foi herdada por Aristides Sousa Mendes no princípio do século passado, século XX. E era aqui que ele vivia, em Cabanas de Viriato. Com os seus 14 filhos, exatamente. Onde eu vivi também. Uma casa lindíssima, Uma casa Álvaro. lindíssima. Agora, essa fotografia em que a casa está perfeitamente em condições. Exatamente. E agora esta próxima fotografia? Essa foto é uma foto que deve ter para aí 10 anos e a casa já estava, como se pode ver, muito degradada nessa altura. É de 2003, exatamente. 2003. Enfim. É um património que pertence a quem atualmente? Pertence à Fundação Aristides Sousa Mendes. À Fundação? Pertence à Fundação. Não há dinheiro para reabilitar? Pois, é muito complicado o dinheiro. Estamos a viver também um momento de crise. Ninguém tem dinheiro. Enfim, eu acho que é possível, mas até agora ainda não foi possível concretizar uma coisa. É recuperar a casa. E era um grande sonho da Fundação. Com certeza. Com certeza. É fundamental. Aquilo é muito Aristides Sousa Mendes. Queríamos lá pôr um museu de direitos humanos, com certeza, um museu que, como está no centro de Portugal, eu penso que é um sítio facilmente visitável. Exatamente, Cabanas de Viriato, creio que a 20 km de Viseu. Exatamente. Certo? Está mesmo no centro. Está no centro. E espero que possamos, quem nos ouve, possa ter a possibilidade de lá ir quando quiser. Não dentro de casa, cá fora. Mas, enfim, foi o sítio que viveu o Aristides Sousa Mendes. E no jazigo de família está lá o corpo de Aristides também. Muito bem. Vemos uma última imagem. Esta é a necrologia. Estamos mesmo sem tempo para comentar já esta imagem. Álvaro, agradeço-lhe imenso a oportunidade que deu ao Fórum Regiões de conhecer de perto a vida de Aristides de Sousa Mendes. Agradeço-lhe imenso a sua presença cá e também por ter trazido estes documentos tão válidos ao nosso Fórum. Nós regressamos amanhã, a partir das 10h30 da manhã. Eu conto consigo. Tenha um bom dia.